Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo, em que abordamos temas relacionados à espiritualidade, tudo que nós recebemos através da mediunidade. E o foco da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, são os ensinamentos de Jesus. E o que é a doutrina espírita? Nos faz entender a vida espiritual, isso nos leva a entender a vida como um todo, e o Evangelho fica mais claro para nós, o que Jesus quer de nós. E a mensagem de Jesus ela é toda espiritual. Então, essa mensagem é muito calcada na transformação do ser humano, no caminho do bem, no caminho do amor, porque isso tem uma ligação com o progresso espiritual, tem uma ligação com a nossa felicidade. E nós temos na Terra agora um tempo que nós estamos vivendo, em que nós já passamos muitas vezes por esse planeta, alguns vieram de outros orbes, e é um momento que estava previsto na programação que é feita por eles, os espíritos superiores. E no caso da Terra, o espírito responsável pelo desenvolvimento do nosso planeta, o nosso querido e amado Jesus, Yeshua. Ele é o que está no topo da pirâmide, vamos dizer assim, das questões espirituais relacionadas ao planeta Terra. Então, hoje é um tempo de separação de espíritos, é um tempo de decisão. Então, estar reencarnado hoje é algo que é um tesouro para nós. E saber usar o tempo é outro, eu diria que é uma virtude que alguns têm, saber usar o seu tempo. E esse tempo é um tempo para entendimento da vida como ela é. Pessoas mais maduras tendem a estar mais abertas para as questões espirituais. Infelizmente, muita gente ainda confunde espiritualidade com religião. Tudo bem seguir uma religião. A doutrina espírita não deixa de ser uma religião, porque ela nos religa a Deus. Mas ela foi criada, elaborada ou codificada por Kardec, inicialmente por interesse dele na mediunidade. E aí, conforme ele vai recebendo as informações do mundo espiritual, naquela pesquisa que ele fazia com os médiuns, ele percebe que existe do lado de lá um movimento organizado, que aquilo ali não era por um acaso, e que ele próprio estava na condição de ter a responsabilidade de codificar essas informações. E o que a doutrina espírita basicamente nos traz é uma mensagem muito forte de mudança, de transformação, de mudança do psiquismo, para que nós tenhamos mais maturidade e saibamos usar bem o nosso livre-arbítrio, entendendo as leis que regem a vida no universo, inclusive entendendo a lei de amor na sua profundidade. E cada um hoje na Terra está no seu nível, no seu tempo, cada um tem um nível de maturidade diferente. Então, você se interessar pelas questões espirituais, você se interessar por você mesmo e começar a analisar você mesmo, o seu comportamento, suas decisões, e ter vontade de mudar, isso é sinal de maturidade. É sinal de que despertou alguma coisa dentro de você, te alertando, opa, o que você fez da sua vida até agora? Né? Como está a sua fé? O que você pensa que é a vida? Uma grande brincadeira? Você veio aqui para se utilizar das coisas da matéria e só isso? O que é felicidade para você? Então, dentre tanta coisa que Jesus ensinou, por exemplo, ele fala muito do perdão. Perdão é algo que nos liberta mentalmente,
de outro ser que nos quer o mal ou de uma ligação que nós tivemos. Todo mal, ele é ignorância. Os espíritos superiores não nos veem como maus, eles nos veem como ignorantes, como espíritos imaturos. Há muitos seres que têm dentro de si esse mal como se ele tivesse implantado no seu psiquismo. Nós falamos semana passada sobre isso, quando nós abordamos Joana de Ângeles, uma das obras dela, Autodescobrimento. Então, a repetição de decisões equivocadas pelo mau uso do livre-arbítrio, que refletem o egoísmo do ser humano, o orgulho, coisas que estão enraizadas no subconsciente, é um espírito doente, é um espírito ignorante, que traz dentro de si automatizado esse mal. Nós trazemos no nosso corpo mental as experiências vividas, que estão no porão lá da nossa mente, no subconsciente. Em alguns momentos pode aflorar em nós o resultado de traumas ocultos, sentimentos de culpa, vontade de fugir das responsabilidades, o egoísmo que está lá enraizado em nós, o orgulho quando nos vemos inferiorizados, etc, etc, etc. Então, cabe a cada um vencer a si próprio. Essa é a nossa luta. Nós não estamos aqui para vencer os outros. Temos que vencer a nós mesmos. E poucas pessoas percebem isso. Se nós reconhecemos em nós as nossas imperfeições, que afloram em determinados momentos, nós, além disso, temos que entender a imperfeição dos outros, porque nós nos vemos imperfeitos. Isso facilita com que a gente perdoe quando a imperfeição do outro nos atinge. Porque nós passamos a ver o outro também, o agressor, como um ser infeliz, como um ser ignorante. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Então nós devemos auxiliar todo mundo para que cada um trilhe um caminho de autoconhecimento, de mudança de padrão mental, de mudança do campo mental, para que cada um faça aquilo que Jesus chamou de brilhar a sua luz. Mas isso, gente, é conquista individual. Ninguém vai fazer o outro com que o outro faça brilhar a sua luz. É preciso que nós façamos brilhar a nossa luz. Você pode ajudar, você pode dar orientação, dar os subsídios, dar tudo que a outra pessoa precisa para que ela faça brilhar a luz dela. É isso que Jesus faz conosco. A luz dele é só dele. Ele conquistou, é a conquista de Jesus. A nossa tem que ser conquista nossa. Quem não desperta para um padrão de pensamento superior, pelo amor, vai despertar pela dor. Não tem jeito. Mesmo que leve milênios para esse despertar. Daí a longa jornada de alguns no mundo de provas e expiações. E muitos hoje na Terra, nós sabemos disso, estão sendo exilados. Para continuar nessa repetição de erros em outro orbe, porque a Terra agora tem um destino para ela que já estava definido há muito tempo. Mundo de regeneração, espíritos regenerados. Não santos, mas espíritos que já estão com potencial de desenvolver mais a mente, conhecer novas coisas que a espiritualidade está segurando, para que essa separação se complete, inclusive ter contato com civilizações superiores. Então tem muita coisa boa reservada para a humanidade, para aqueles que merecerem, né? Para quem já despertou, é preciso olhar sempre para frente e continuar vencendo as imperfeições, porque elas ainda estão dentro de nós. Cada vez que nós avançarmos mais, essas imperfeições elas vão ficando mais nítidas. E é preciso expandir a consciência, uma conexão com o alto, para nós galgarmos uma condição superior. De mente equilibrada, voltada ao amor, ao conhecimento
e busca incessante da plenitude. O que seria a plenitude? A condição de pleno conhecimento, de pleno amor, onde nós nos integramos às forças do universo, ao próprio Criador e às outras inteligências. A oração é um mecanismo, é uma etapa do nosso despertar espiritual, para nós vencermos as dores que ainda trazemos em nós e estender a mão, auxiliar a quem sofre, a quem ainda não despertou. E aí a gente, assim, adquire ou granjeia o auxílio dos espíritos superiores. Quando nossa mente já se expande para um pensamento superior, isso facilita a aproximação de espíritos superiores. Mais ou menos assim, opa, aquele cidadão ali, aquela cidadã já despertou por uma condição mental superior. Já está buscando por coisas mais elevadas. Vamos ajudá-la. Ela está mais preparada, ela está receptiva. E a oração é aquele momento que você para e você se conecta mentalmente, agradecendo, mandando seus pensamentos para as esferas superiores. Isso é a prece. E isso tem um retorno. Então, esses espíritos nos auxiliam na nossa evolução espiritual, mas é preciso que a gente queira, é preciso que a gente abra os canais para essa ajuda, porque senão eles vão ficar continuando naquele trabalho de só resgatar os que estão sofrendo, para dar uma nova oportunidade para quê? Para o espírito despertar. Né? É isso que acontece nos umbrais. Então, sempre varrendo os umbrais, bota o espírito, vai para uma colônia, vai tentar despertar, reencarna de novo. E muitos vêm repetindo esse erro. A caridade, Kardec falou que fora da caridade não há salvação, não há elevação espiritual sem o amor, sem esse despertar para o amor. Mas o que é a caridade? Não é algo que você vai ali e faz, não. Não é isso, caridade. É um sentimento de amor que começa a se manifestar constantemente dentro do ser, e quando ele está em contato com o outro que sofre ou que necessita de ajuda, esse sentimento de amor que você já desenvolveu se manifesta em ações práticas. Isso é a verdadeira caridade. Você já desenvolveu aquele sentimento de amor. Você já tem uma compaixão. E você não se conforma tanto como antes em ver o outro sofrendo. Você tem boa vontade de ir lá ajudar. Seja materialmente, que muita gente precisa de ajuda material, seja a outra que toda hora nós temos oportunidade de manifestar, que é a caridade moral. É o abraço para quem sofre, aquele doente, aquele que está em dor, aquele que está em depressão, aquele que está caído. Então, isso toda hora nós temos a oportunidade de manifestar. Então, a caridade é um sentimento que brota dentro de nós. É indulgência, é entender a imperfeição daqueles que não despertaram, que estão no erro. E quando aquele erro se volta contra você, você perdoa, porque você entende que o agressor, aquele que te causou um desconforto qualquer, é alguém que ainda não despertou para o bem, para o amor. É um espírito que ainda está doente, ainda não chegou o tempo dele. Ele ainda não venceu essa fase em que no subconsciente dele afloram os automatismos daquilo que ele vem cometendo de equívocos, e ainda não vê o outro como irmão. Ele não vê as suas próprias imperfeições. Então, esse fora da caridade não há salvação tem um significado muito grande. No MAP, o que eu posso falar sobre o MAP? Nós somos basicamente um grupo, cada um com as suas profissões, que vão até o MAP para realizar determinados trabalhos em favor do próximo. Para isso é preciso ter vontade. E para isso é preciso, nessa ida constante, que a gente queira fazer isso. Isso mostra espíritos que, longe de uma angelitude, que não são santos, que estão se esforçando para estender a mão.
E muitas vezes a repetição do trabalho, o contato com quem sofre, o MAP tem alguns trabalhos muito ligados às comunidades carentes, né? Os trabalhos de tratamento. Então, esse contato constante faz com que a gente comece a gostar de estender a mão ao outro. É como se fosse um treinamento. E aquilo entra no psiquismo das pessoas que vão vivenciando o amor. É um movimento de amor ao próximo, que nós vamos incorporando em nós como um novo automatismo. Passa a fazer parte da nossa rotina ir lá para ajudar. E quando isso se consolida em nós, esse sentimento não é só na ida ao MAP, é fora do MAP. E é aí que está o nosso desafio, né? É colocar em prática na nossa vida como um todo aquilo que a gente aprende na prática e, sobretudo, esse sentimento de amor, de compaixão. Então você começa a ter compaixão dentro de casa, com um amigo. É lógico que isso é um passo a passo e não quer dizer que todo mundo fora do MAP, né, tenha um comportamento exemplar. Nós erramos. É preciso que nós somos pessoas como outra qualquer. Simplesmente nós estamos nesse movimento de transformação, de reforma íntima, que é o que nós precisamos. E cada um está num nível de progresso. Então o MAP, por exemplo, um dos trabalhos que o MAP faz, que é um trabalho maravilhoso, é os das quentinhas, servir as quentinhas. O que é que envolve a ida de um grupo nas ruas para levar comida para os moradores de rua? Pessoas que doam a comida. A cozinha, aqueles que vão descascar a batata, a cenoura, os que vão preparar a comida, aqueles que vão lavar as panelas, aquelas panelas enormes. E a comida fica prontinha, fresquinha, de excelente qualidade, colocada nas quentinhas, e alguém, outro grupo, vai levar nas ruas, num trajeto que é definido, para os moradores de rua. Esse trabalho não se limita a levar uma quentinha, a caridade material. Vou falar assim, aquele grupo que sai acompanhado com espíritos. E aqueles que estão na rua são espíritos com sua história, cada um com a sua história. Certamente repetindo equívocos de outras vidas que os levaram àquela condição. Outras enfrentaram vários problemas e não tiveram força suficiente para vencer. Então, quando a pessoa recebe a quentinha, às vezes tem uma conversa, tem uma prece. E aquele que recebe a quentinha, ele se torna um ser visível, porque nós falamos que os moradores de rua são os invisíveis. Ninguém dá atenção para eles. E nesse contato constante com esses moradores, você acaba sabendo o nome deles, a história dele. E isso gera uma certa atenção por parte daquele ser para a vida dele. Sem contar que a espiritualidade, vamos dizer assim, coloca aquele ser no caderninho deles e começa a acompanhá-lo, intuí-los. Então, muito mais do que levar quem tinha, a espiritualidade é levada até eles. E se eles têm um interesse naquilo que eles ouvem, pelo menos se tenta, quem sabe um caso ou outro ali, esse morador de rua vai deixar as ruas e vai voltar para uma vida social saudável. Isso já aconteceu? Já. E acontece ainda. Então, esse é um grande trabalho de assistência social, de assistência espiritual. Isso não é assistencialismo, isso é diferente. Primeiro, que a gente mata a fome. Matando a fome, provavelmente, nós estamos evitando roubos, assaltos, crimes, porque a fome leva a um desespero, né? Então, levar o alimento já é uma coisa positiva. Mas esse contato humano e espiritual talvez seja o principal do trabalho. E muita gente não entende isso, né? E o maior beneficiado é quem pratica a caridade, é quem se esforça para ir lá, porque ele está sendo treinado a fazer isso, treinado a ter compaixão, a desenvolver um sentimento de amor que vai se consolidando. Então, existe tanta coisa ligada a esse termo caridade
que nós poderíamos falar muito, muito sobre isso. Mas eu vou preferir passar um videozinho do Carlos Bacelli. É um vídeo de 3 minutos e meio, ele falando sobre a caridade. Então assistam o vídeo e voltamos já já. Porque, às vezes, nós, adeptos da doutrina espírita, somos acusados injustamente, acusados de fazermos a apologia da caridade, porque, infelizmente, para muitos hoje, a caridade é uma palavra sob desgaste. Porque, inclusive, muitos querem estabelecer uma conexão entre caridade e assistencialismo. Na doutrina espírita, nós não fazemos assistencialismo. Na doutrina espírita, nós procuramos exercitar o amor. Nós procuramos exercitar a fraternidade. E neste sentido, às vezes, o bem material é o pretexto para que nós possamos promover entre nós e os nossos semelhantes a devida aproximação. A caridade, ela é veículo da luz, como está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, na palavra esclarecedora de André Luiz. Quando em nossas casas espíritas, por exemplo, nós promovemos a distribuição de cestas básicas, de sopa, de enxoval para recém-nascidos, enfim, quando nós promovemos qualquer tipo de assistência material, nós estamos também querendo transmitir uma mensagem de fé. Nós estamos querendo transmitir uma mensagem de fé em Jesus Cristo, porque tudo é ofertado em nome do Cristo. E outra coisa, nós às vezes não entendemos que a caridade é muito mais caridade para quem a pratica do que para aquele que a recebe. Muitas vezes nós somos os maiores necessitados, porque através da prática do bem, nós estamos nos exercitando na virtude da humildade e do desprendimento, o que não nos seria possível se não tivéssemos a caridade como pretexto. Se a caridade não existisse no mundo, dificilmente nós estenderíamos a mão para o próximo. Então, meus amigos, vocês assistiram o Carlos Bacelli falando sobre caridade. Espero que vocês tenham assim absorvido o que ele falou, né? E reflitam sobre isso, né? Cada um está no seu tempo. E eu vou ler uma mensagem dessa obra aqui, Tempo para Entendimento. É um livro que nós usamos muito no MAP. Para quem não sabe, são mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografadas por Celi Durão, que foi uma trabalhadora do MAP, já desencarnou, e essas mensagens foram escritas, psicografadas durante trabalhos no MAP. E o nome do livro é Tempo para Entendimento. E a primeira mensagem que eu vou ler, o título é Tempo para Entendimento, a mesma que deu o nome ao livro. Então, é dito assim, Tempo para Entendimento. Um dia, uma noite, uma semana, um mês, um ano, um século.
Quanto tempo é preciso para os homens entenderem o que lhes foi ensinado pelo nosso Mestre? O quanto temos que viver para aprender? A ignorância tem que ser perdoada pelo simples fato que é ignorar, desconhecer. Felizes os inocentes, mas não devem permanecer nesse estado para sempre. É preciso primeiro despertá-los para a vida verdadeira. Cabe a cada um transmitir uma palavra, repetindo os ensinamentos do Cristo, não como imposição, mas sim como alerta para a condução do verdadeiro caminho. Nada que existe é por acaso. Não se debelem contra o sofrimento e as provas que os acompanham. São provas de encarnações anteriores que os levarão ao caminho dos justos. Abram seus corações, abram seus olhos em direção ao infinito, pois não se atendo ao seu pequeno mundo, verão um mundo maior, que é pleno de amor, solidariedade, compreensão e perdão. Rezem muito, pois a prece não só alivia as dores, como eleva o espírito. Rezem por todos os sofredores, pelos seus familiares, por todas as crianças do mundo, pelos governantes, pelos irmãos não esclarecidos. Suas preces serão ouvidas e, através delas, que a sua elevação espiritual se dará, e poderão servir também para abrir as mentes e os corações de seus semelhantes. Bondade, caridade, assistência ao próximo, boa vontade para com os menos esclarecidos, é muito do que vocês podem fazer a seu próximo. Fiquem na paz de Jesus e sob a proteção de São Francisco de Assis. Muito bonita a mensagem, né? Através de Celi Durão. Então, quem não dedicar tempo e esforço para o entendimento de quem nós somos, de o que fazemos nesse planeta, vai estar desperdiçando uma oportunidade de ouro que Deus nos concede nessa reencarnação. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui num projeto maior de educação desse espírito. A reencarnação é um processo de educação do espírito, educar os pensamentos, educar os sentimentos para um propósito maior. As inteligências superiores do universo aguardam por nós, para nos integrarmos a eles, a comunidade cósmica. E a Terra do futuro próximo, ela vai se integrar à comunidade cósmica. Para isso é preciso a separação do joio e do trigo. Para isso é preciso que fiquem aqui os espíritos que tenham um nível de entendimento. Então, mais do que nunca, é tempo para entendimento do que é a vida, do nosso papel aqui, da nossa ligação com todos os seres do universo e entendimento do que Jesus quer de nós, que nós nos elevemos espiritualmente. Felizes os que já estão no caminho do desenvolvimento da humildade, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois vão reencarnar nessa nova terra, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que defendem a justiça, felizes aqueles que desenvolvem as virtudes. E os mansos e pacíficos vão herdar essa terra. É hora de nós amadurecermos, é hora de compreendermos a vida, de darmos atenção aos vários alertas da humanidade, da espiritualidade. É a hora de despertar espiritual. É a hora de aproveitar as oportunidades de desenvolver o amor, de prestar atenção aos relacionamentos, à família, aos amigos, ao que cada um faz na sua vida. Porque a passagem do lado de cá é um estalar de dedos. Ela é muito rápida. Realmente, fora do desenvolvimento do amor, das virtudes, não há uma elevação espiritual. Fora da caridade, não há salvação.
Não há vaga nesses planos superiores. Não há vaga num planeta de regeneração. Nós temos que conquistar a nossa permanência num mundo destinado a uma outra fase, a um novo ciclo. E aqueles que não conquistarem essa condição terão que continuar essa evolução num planeta parecido com esse ou até inferior. Em alguns casos, muito inferior a esse. Então, o caminho é do amor. E eu vou ler uma outra mensagem aqui da psicografia de Celi Durão, dessa obra Tempo para o Entendimento, e a segunda mensagem, que eu achei que se encaixa bem nesse tema, o caminho da caridade. Ela é curtinha. Dentro da caridade, do amor ao próximo, está o seu caminho. Não pensem que cabe a outrem essa missão. É no seu dia a dia, nas situações mais inusitadas, que vocês receberão a inspiração para transmitir uma palavra, simples que seja, a um irmão necessitado do pão e do pão do Espírito. Sejam corteses, sejam dignos. O exemplo é tudo. A vida se completa com o exemplo que trazemos de nossos pais, de nossos irmãos, de uma atitude de uma criança e de tudo que nos foi transmitido pelo nosso grande mestre. Esse exemplo de amor, fé, caridade deve ser repassado por cada um de vocês. E uma missão que cabe a cada um. É no exercício diário que se faz o engrandecimento do espírito. Quando uma nuvem turvar o sol, lembrem-se que essa nuvem é necessária para trazer a chuva que abençoará o solo e dará de beber a tanta gente. Assim é o seu sofrimento. Uma nuvem. O sol, que é o nosso astro-rei, representa aqui o Pai Todo-Poderoso, que estará iluminando um só com seus raios a todos. Rezem, é o que mais pedimos a todos. A prece tem poder de cura, de amainar corações feridos, de elevação. Fiquem na paz do Senhor e de São Francisco de Assis. Bonito, né? E nessas mensagens é sempre citado no final, fiquem na paz de Francisco de Assis, que é um dos mentores do MAP, né? Francisco de Assis, e o nosso querido Fabiano de Cristo também. Então nós temos que desenvolver nessa vida uma condição de pensamento superior. São coisas simples que nós temos que fazer. O difícil é mudar lá dentro. Mas para permitir uma mudança interior, nesse despertar espiritual, a receita é relativamente simples. E ela falou aqui uma delas, prece. Gente, prece é uma necessidade. Não deixem de fazer prece na hora de dormir. Por quê? Você vai dormir e você vai se desdobrar. Quando você entra na prece antes de dormir e você pensa na prece, você já vai adormecer imerso num pensamento superior. Isso permite que você tenha um desdobramento mais tranquilo e talvez permita a presença de espíritos que te ajudam, porque vem em você a vontade, o seu pedido, porque a prece é um pedido de auxílio, é um pedido de orientação, é um agradecimento, é um ato de humildade. Então, antes de desdobrar, é importante que você coloque a mente num padrão superior que a prece proporciona. Mesma coisa ao acordar. Você despertou para um novo ciclo, que cada dia é um ciclo de vida diferente. Pedir orientação, pedir para lhe orientar nas decisões. Se você está vivendo um momento difícil, pedir força, pedir que os caminhos se abram, que você tenha boas ideias para solucionar seus problemas. Então é importante, ao dormir, ao acordar, ao levantar de manhã. E durante o dia, alguém pega um ônibus, está lá em pé, vendo o tempo passar enquanto não chega no seu local de destino e vê um acidente na rua. Prece por aquela pessoa acidentada. Não fica preocupado para ver se o cara morreu ou se machucou. Não.
Tem alguém sofrendo ali, prece pela pessoa. Você está numa fila de um banco, vê pessoas brigando, prece por elas. Atrai os bons espíritos, entendeu? Então, entrou no local de trabalho, prece pelos amigos, que você tenha um bom dia de trabalho. A prece é um exercício para você colocar o seu pensamento num padrão superior. A prece é a conexão com os planos superiores. Então, a pessoa que se habitua a fazer prece, ela está habituada a se conectar com os planos superiores. Isso facilita o quê? O auxílio dos bons espíritos, dos seus mentores, do seu anjo da guarda. Tá bem? Isso é importante? É. Porque quem não faz prece, está sempre num padrão mental negativo, vai atrair quem? Os mentores? Não, vai atrair aqueles que estão sintonizados com a pessoa que pensa num padrão inferior. E que se essa pessoa, além disso, tem atos não muito bons, então o processo obsessivo se instala por uma questão de sintonia, tá bem? É importante que nós entendamos o caminho, o momento da Terra, momento de grande definição e de grandes perturbações, de muitos espíritos que estavam muito tempo sem reencarnar, espíritos que estão tendo a última oportunidade de reencarnação, espíritos que estão revoltados, que estão conectados com aqueles que ainda estão nos umbrais, e está sendo feita uma limpeza nos umbrais da Terra. É um momento de grande importância para a vida de todos nós, para a vida do planeta. E Jesus está trabalhando muito. Então, é tempo para entendimento, é tempo de seguir o caminho da caridade, o caminho do amor. Vamos viver as coisas da matéria, sim, aquilo tudo que nós precisamos, mas vamos dedicar mais tempo às questões espirituais, para construir os tesouros do céu. Vamos dedicar mais tempo a olhar um pouquinho por nós. Então, as coisas simples que eu falei são a prece, as boas leituras, a meditação, selecionar um pouco, ser mais seletivo naquilo que você vê na internet, na TV, as amizades, buscar aqueles que sintonizam com você para uma conversa mais elevada, sem abandonar os outros, não é isso, não é para fazer clubinho, porque os outros precisam justamente de ajuda, de orientação. Então, você pode ser um pontinho de luz dentro do meio em que você vive. Desde que você ame a todos, tudo bem, tem aqueles que você pode desenvolver uma conversa mais à frente, assuntos mais elevados, outros não. Mas esses outros, você pode levar um pouquinho de conforto, de orientação, ver o que é que eles precisam. E isso é a pessoa de bem, né? Ela pratica a lei de amor com todos, ela é justa com todos, e ela já desenvolveu o amor, então ela é caridosa. E quem vive na ignorância, vive no mal, no equívoco, ela vai estar sempre bem disposta a estender a mão a esses. Então, vamos procurar aproveitar o tempo, é tempo de mudança, tempo de entendimento da nossa condição espiritual, da condição do planeta, e isso é sinal de maturidade. Então, que Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, possa inspirar todos nós, que Jesus ilumine a caminhada de todos, e vamos aproveitar esses tempos que estamos vivendo. Eu vou parar por aqui. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.